Santa paz de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesta manhã de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, te convido a se alimentar do pão da vida, que é a palavra de Deus, em nosso devocional diário. Hoje, nosso assunto será sobre a mensagem da cruz. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo. Aquele que habitava no seio do Pai Eterno, desceu às partes mais baixas da terra, pisou no nosso solo, bebeu da nossa água, comeu do nosso pão, sentiu o nosso frio, chorou nossas lágrimas e sentiu nossas angústias. Assim como nos disse João no seu Evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aqui se viu a glória do unigênito Filho de Deus. Ele andou por todas as partes da Galileia, a Galileia dos gentios. Ele andou por Jerusalém, Decápolis, Nazaré, Samaria, e por todo lado por onde passou, sempre fazendo bem, libertando os oprimidos da mão do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, e os mortos tornaram a vida, e aos pobres foi anunciado o reino dos céus. Entretanto, ele foi perseguido pelos fariseus, perseguido pelos saduceus, escribas, por toda a corte religiosa. A religião, em conluio com a política, se uniram e ele foi considerado como criminoso e foi determinado a ele a pena de morte, uma morte de cruz. Na verdade, a morte de Cristo já estava agendada desde a eternidade de Deus, como descrito em Apocalipse 13, verso 8, que diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Logo, amados, a morte de Jesus não foi um acidente, e nem sua ressurreição nos trouxe uma surpresa. A morte de Cristo é o fato mais auspicioso e mais promissor de toda a história, porque foi na cruz que ele nos abriu os portais da nossa liberdade, nos tirando debaixo do senhorio do diabo e do domínio da morte. A cruz não foi uma derrota, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, arrancando o aguilhão da morte e nos inaugurou a imortalidade. A cruz é o grande emblema do cristianismo, porque Jesus em nenhum momento teve medo da cruz. Ele não foi para a cruz como um fracassado, como alguém que se sucumbiu ao poder de Roma e toda aquela orquestração sinistra do sinédrio judaico. Muito pelo contrário, Jesus caminhou para aquela cruz como um caminho-rei para a sua coroação. Ele mesmo afirmou que seria entregue nas mãos dos principais do sacerdote para ser crucificado. Ele disse: Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou para depois tomá-la. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele transformou aquele batismo de horror no palco da glória de Deus, em um instrumento da nossa salvação. É por isso que Paulo nos prega dizendo: Decidi em nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A cruz é o símbolo de renúncia, de sofrimento e de abandono. Mas para nós que cremos em Jesus, ele é o símbolo do maior e mais profundo amor que um ser humano pode experimentar. É o deslumbrante amor do eterno Deus. Através da crucificação e ressurreição de Jesus, a cruz transcende a sua natureza sombria e se torna o farol de luz para irradiar o amor incondicional de Deus por todo aquele que nele crer. Permita-me orar por você, que todos os momentos de sua vida em que a angústia lhe visitar,
que os temores da vida lhe assombrar e que todas as vezes em que angústias do inferno se apoderarem de ti, que a presença do eterno Deus possa te visitar e que você possa olhar para aquela cruz e saber que há um grito que ecoou nela há mais de 2000 anos atrás, lhe anunciando o mais profundo e verdadeiro amor. Deus te abençoe e te dê por Deus uma excelente terça-feira.